Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Nós vemos neste Evangelho, que é o início ali, nós vemos a primeira pregação de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ali logo após de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, depois vai falar sobre aquela realidade, aquela imagem do sal e da luz. Jesus ele fala aqui sobre a lei e os profetas. E Jesus ele fala algo muito importante, porque aquele povo antigo, eles tinham se apegado tanto aos preceitos humanos que eles estavam deixando a lei divina de lado. E a lei divina é a lei natural, aquilo que Deus criou e já imprimiu em nós, para que a nossa vida ela fosse uma vida mais harmoniosa, ordenada, com tudo aquilo que está ao nosso redor, para que as relações com Deus, com o próximo e com nós mesmos pudessem ser relações saudáveis. Por isso que Jesus ele não vem abolir a lei, mas ele vem dar pleno cumprimento. O que significa dar pleno cumprimento a essa lei? Porque o próprio Cristo é aquele que é a lei encarnada sobre esta terra. Quando Jesus Cristo diz que veio para dar pleno cumprimento, ele está chamando a atenção de que essa lei natural, ela foi impressa no ser humano, mas o pecado, a desordem, fez com que ela não fosse cumprida em sua plenitude, em sua essência. E é por isso que o Pai amou tanto o mundo que enviou seu Filho a esta terra, porque o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele precisava contemplar novamente essa imagem e semelhança para que pudesse realmente colocar em prática nessa obra de restauração da sua dignidade, da sua santidade, daquilo que é a perfeição da sua natureza. Por isso que Jesus ele veio a essa terra justamente para isso. Veio para dar pleno cumprimento. Porque depois do pecado, mesmo recebendo a lei, os 10 mandamentos de Deus através de Moisés, o povo ainda não conseguia viver aqueles 10 mandamentos. Não conseguia viver a plenitude daquela lei natural, porque os 10 mandamentos são isso. São manifestações práticas e concretas daquilo que já está inscrito no interior do ser humano. É isso que nós precisamos entender. Por isso que Jesus Cristo, ele é a lei, a plenitude da lei. Em Cristo nós temos o cumprimento pleno dessa lei, porque a partir de Cristo nós temos o melhor entendimento desta lei e nós temos o exemplo prático também desta lei. Por isso que nós precisamos imitar Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos olhar o Evangelho como um manual de instruções da nossa vida. Porque se nós olharmos bem, todo o Evangelho é uma aplicação prática desta lei para restaurar a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação consigo mesmo. É isso que nós precisamos aprender a contemplar e experimentar nessa prática da lei e olhar para Cristo não como aquele que veio abolir a lei e os profetas, mas aquele que vem dar pleno cumprimento, porque ele é a lei encarnada sobre esta terra. Nele nós encontramos o cumprimento de todos os mandamentos, dos 10 mandamentos.
Nele nós temos o verdadeiro entendimento e exemplo prático de todas essas coisas que nós precisamos praticar para restaurar em nós, no nosso interior, essa lei natural. Aquilo para o qual nós fomos criados, aquilo que Deus infundiu dentro de nós. Em Cristo nós temos essa grande graça, que é sim, entender para que nós estamos aqui nesta terra. Por isso que Jesus ele fala que não veio abolir a lei e os profetas, mas veio dar pleno cumprimento. E depois ele diz ainda no Evangelho: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, aqui nós vemos como que Jesus Cristo faz uma profecia, mas ele tá fazendo uma promessa a cada um de nós, que ali, quando ele diz, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Ou seja, aquilo que já está inscrito no nosso interior, aquilo não tem como ser mudado. Por isso que tem tanta gente querendo, viver contra a lei natural. Muita gente querendo ali colocar ou tentar incutir certas coisas na sociedade que, às vezes, essas coisas elas vão como que corrompendo a dignidade da pessoa humana e levando a pessoa para o vazio. E a pessoa ela não consegue entender que aquilo que já está inscrito no ser humano não tem como mudar. O que nós precisamos fazer é desvelar, é entender aquilo que está dentro de nós para que nós possamos viver uma vida melhor, saudável e mais coerente com a nossa consciência. É isso que nós precisamos aprender a viver. E é por isso que nós precisamos nos esforçar dia após dia para esta realidade, para que assim nós possamos encontrar em Cristo, porque Cristo é a melhor resposta que nós podemos ter para todas as coisas na nossa vida. E quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, de praticar o Evangelho, mais nós veremos essa lei natural sendo restaurada dentro de nós. E quando a lei natural começa a ser restaurada dentro de nós, surge em nós o verdadeiro sentido da nossa vida. Surge em nós uma verdadeira experiência de realização, de complementariedade, uma experiência de plenitude, uma experiência que é sim uma obra da graça do Espírito Santo em nós, onde nós começamos a fazer brotar os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, amabilidade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, porque a nossa vida ela começa a se tornar mais ordenada, harmoniosa, equilibrada. É por isso que precisamos viver a lei. E nós só temos uma forma de viver novamente essa lei natural, que é sim através de Jesus Cristo, imitando a vida dele, para que nós possamos aprender mais profundamente o significado de todas essas coisas e principalmente tornar-nos capazes de praticar a lei assim como ela deve ser praticada. Por isso que Jesus é a plenitude da lei. Jesus é a plenitude da lei e dos profetas. Somente em Cristo nós temos a verdadeira manifestação, entendimento e exemplo prático daquilo para qual nós fomos criados. Porque Cristo, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender que somente em Cristo nós teremos esse verdadeiro exemplo de caminho, esse verdadeiro exemplo de santidade, esse verdadeiro exemplo de plenitude e realização da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.